Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. E aí gente, o Zubeldia, o momento do Zubeldia é bom ou ruim no comando técnico de São Paulo? Eu vou contar aqui pra vocês, tem também situação oficial com o novo centroavante, surge um novo fenômeno, um novo craque no São Paulo Futebol Clube, tudo isso e muito mais. Também vou contar dos desfalques, de volta, quem tá voltando, quem vai possivelmente desfalcar o time do São Paulo. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é de sempre, né? Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, trago vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. E vão deixando like, o like é de graça, se inscrever, ativar as notificações e deixar like é tudo de graça. Tidico, bora pro vídeo, mas antes vão deixando aí nos comentários, né, isso não pode faltar, a frase que vocês mais gostam. Tidico, qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo o vídeo. Você deve estar se perguntando, eu tô dando uma repaginada no cenário, ainda está em ajustes. Quem quiser comentar em cima disso aqui, vai comentando, que é sempre importante a opinião de vocês. Mas e aí, Zubeldia? Ganhou de virada do Grêmio, né? É aquilo que eu falo pra vocês, gente. O trabalho não me convence. Pode ser que eu até tenha pego birra do Zubeldia. É verdade, eu só olho as coisas ruins aqui. Uma virada contra o Grêmio, por mais fraco que seja o time do Grêmio, isso é verdade. Tem os pontos positivos do técnico, né? É difícil a gente fazer uma análise porque não é só perdeu, é culpa do técnico, ganhou, é culpa dos jogadores. É difícil isso, né? Tentam colocar a derrota na culpa só dos jogadores, não na culpa do técnico. Mas também é complicado colocar também a vitória só na conta dos jogadores e não na conta do técnico. Pra mim, o trabalho Entendo quem gosta, eu não gosto. Pra mim, o trabalho, ele tem mais chances, infelizmente, de dar errado e certo. Por que eu falo isso? Aí te digo que você só corneta, você só sabe criticar. Não é isso, gente. Eu vou torcer, óbvio, me resta torcer porque é o São Paulo. Eu sei que o Zubeldia amanhã ou depois está fora, assim como o Júlio Casares, Belmonte e os jogadores também, Luciano e todos os outros jogadores. Quem fica somos nós, quem fica é o São Paulo, e o maior clube do mundo, e nós, torcedores. É que o porquê que eu não confio mais no trabalho do Zubeldia? Porque já faz um ano, né? Um ano disso aí que a gente vê, de trabalhos ruins, de resultados que não estão chegando. Agora, tem uma mini evolução? Tem. Eu acredito, eu confio? Não. É aquilo que eu falo. Essa galera do Zubeldia, é aquilo que eu falo pra vocês. Se te digo, e aí? Peraí, fala aí, você só critica. Se tivesse 3, 4 meses de Zubeldia no São Paulo, coisa que não é o caso, aí galera, vamos lá, o cara mudou as convicções e tal, mas um ano não me convence mais, espero que eu esteja errado. Vamos torcer muito pro nosso tricolor, nosso São Paulo Futebol Clube, maior clube do mundo. Galera, Juan Tresol de volta pro São Paulo. E aí, vocês estão felizes ou não estão com a volta do Juan? Eu tô. Acho que o Juan, ele não tem futebol para ser titular do São Paulo, mas o Juan Tresol vem evoluindo bastante. Bem como o Marcos Antônio, o Juan Tresol, ele se justifica a compra. Olha que coisa bacana, né? A verdade é que nós conseguimos enaltecer muito os zagueiros do São Paulo. E aqui eu abro um parênteses pro Sabino, né? Sabino, acho que a mesma situação do Juan Tresol, mesma situação não contratual, nem por onde joga o Juan Tresol de destro, o Sabino canhoto, não por isso, mas a situação da gente não acreditar tanto, né, no jogador. Não é não acreditar, é não saber o que seria o cara. Mas grata surpresa com Marcos Antônio no meio campo, Juan Tresol de Sabino, Cédric Soares, lateral direita. As contratações são boas, né? Então, Juan Tresol de volta. Juan Tresol de volta e não teve uma lesão mais séria, ainda bem. Outro que dá pra atualizar o status aqui, a situação, é o Marcos Antônio, bem bacana também em volta disso, né? O Marcos Antônio, ele é um cara que tem evoluído demais e o Marcos Antônio ainda vai passar pros exames. Não sabemos como é que vai ser o Marcos Antônio, que foi substituído no último jogo por conta de dores, né? Vai passar por exames e eu vou atualizando vocês quando tiver. Não dá pra falar agora, não dá pra falar ainda. Vai ser submetido a exames e quando tiver um status melhor, eu trago aqui pra vocês, né? Mas assim, tem lesões, mas tem jogadores voltando também. Isso é bom. Nós vemos as coisas correndo melhor, né? As coisas acontecendo no departamento médico de São Paulo em relação a quando machuca um jogador, o trabalho que tem pra voltar. Tivemos o que aconteceu de forma horrível com o Lucas Moura recentemente.
Mas vamos torcer para que o Lucas volte em julho também e que o ímpeto do Lucas, a vontade do Lucas prevaleça, mas que ele também tome cuidado em querer voltar o quanto antes. Então o Marcos Antônio vai ser submetido a exames e eu trago aqui para vocês. Gente, estão prestando atenção? E tem um jogador que pode ser desfalque contra o Náutico próxima partida, em que vocês vão acompanhar tudo aqui no canal, vão acompanhar toda a partida aqui no canal, a transmissão que tá muito bacana fazer com vocês aqui. O jogo vai acontecer terça-feira contra o Náutico, jogo importantíssimo para nós passarmos na Copa do Brasil. E o que acontece? Tidico e o Luca. Gente, o Luca, ele é dúvida contra o Náutico, eu acho que não joga, mas independente disso, Luca, pode ficar fora, você parece que tá fazendo fisioterapia. O Luca, ele pode ficar fora, isso não tem problema nenhum. O que precisa ser colocado na balança, o que precisa ser feito agora, o Luca, ele precisa se recuperar muito bem. É esse o jogo, esse é o foco máximo em relação ao Luca. Só que olha o que esse cara tá jogando. O Luca é um craque, galera. O Luca, ele é um craque. O Luca, ele é um craque nosso. Tidico, é muito cedo pra falar. Não é. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários isso aí, porque a forma como ele estreou na Libertadores, aquilo ali é estrela. Aquilo ali, pra mim, tá? Não significa ser só bom de bola. Não só significa ter as características, ter a condição de jogo, né? Ter a bola no pé. Não significa só você saber fazer aquilo. Você tem que ter estrela. Você tem que ser um jogador diferenciado para fazer isso. Nós vemos muitos bons jogadores que não têm o quezinho a mais, né? A estrela para se tornar um grande jogador, para se tornar um craque. O Luca não. E ele já foi contra o Grêmio também, entrou jogando demais. Não dá para nós darmos destaque pro Luca em relação à assistência ou gol, só que dá para dar destaque em relação à atuação por conta da movimentação, a forma como pega na bola, a forma como se desmarca, a forma como parte para cima. É outro jogador importantíssimo de uma safra simplesmente fantástica. Então, São Paulo, é só saber trabalhar com esses jogadores, né? Tanto o técnico, e aí, Zubeldia, vai saber trabalhar melhor? Tidico, você só corneta, ele tá colocando os moleques da base. Beleza. Então, o Zubeldia, agora, vai conseguir trabalhar com tudo isso que tem na mão, porque o Rian Francisco, ele não coloca pra jogar. Dá pra jogar. A gente vê Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Luca, dessa safra simplesmente fantástica. Sabemos que o Rian tem o mesmo potencial, que o Rian é um jogador pra estourar igual os companheiros dele lá na equipe de base, só que no centroavante. E o Mike também tem potencial pra isso. Então, diretoria e comissão técnica, vocês vão saber utilizar, porque com isso, com esses jogadores, nós podemos tanto melhorar demais o futebol do São Paulo em campo, mesclando esses jogadores, né, esses garotos da base com os jogadores contratados do time do São Paulo, que o Zubeldia vem fazendo, por uma questão de contexto também, falta de opções, mas bem como a situação financeira, que é uma coisa que mais pega a gente, né? Que pega muito forte na gente. Por que não vende melhor os jogadores da base? É inaceitável os valores que nós vimos recentemente de vários jogadores e o último aí, o William Gomes. São valores abaixo do mercado, abaixo do que correspondem ao que jogadores desse nível recebem de clubes europeus, e quando a gente vê negócio acontecendo com o Palmeiras e com o Flamengo, por exemplo. Nunca que eles vendem ninguém da base deles da forma como o São Paulo vende. Então o São Paulo agora tem a faca e o queijo na mão para fazer uma situação muito favorável para o clube, envolvendo os garotos da base para ter um melhor futebol em campo, que dá para extrair muita coisa boa desses garotos, e financeiramente falando, tá claro, né? E aí, Zubeldia, não vai colocar o Rian, não? Tem que colocar o Rian. Ele tava meio que relutante, né? Não é que ele tava relutante, mas ele não tava colocando o Luca, e isso é uma coisa que põe muito em xeque, né? Fica toda essa polarização, toda essa grande discussão em volta do Zubeldia, mas coloca em xeque, né, a forma como ele coloca, acho que o timing, o momento, quando que a gente, acho que a impressão que dá é que ele não sabe
muito bem o momento de usar, ou se ele está usando ou não. Nós vimos que ele só passou a colocar Lucas Ferreira e Matheus Alves quando ele não tinha mais ninguém para colocar em questão de lesão e que os garotos estavam prontos. Isso cria um ponto de interrogação, uma dúvida muito grande na nossa cabeça em relação à condição técnica do Zubeldia, né? A qualidade técnica do Zubeldia. E agora o Luca, que era um cara que ele ameaçou colocar em 2 jogos, porque assim... Tidico, mas você pega no pé, ele ia colocar o Lucas, só não colocou porque ele tava fazendo outras coisas, outros tipos de alterações. Mas não é pegar no pé, né, gente? Você fala, só pega no pé, ele já ia colocar. Só que as alterações dele não são geniais. Ele começou agora a acertar um pouquinho mais nas substituições, mas as alterações dele sempre foram patéticas. Então, quando ele deixa de colocar um Luca, um Rian, garotos que a gente ali, que o coração bate forte pra ver o rendimento, o desempenho desses jogadores aí, aí ele colocava Cedric, o Wendel, né? Mexia não pelos jogadores que entravam, mas mexia em lateral, piorava o time, chamava o adversário pra cima. Então por isso e por conta dessas coisas em específico, a gente coloca muito em xeque se ele está fazendo a análise certa. Porque assim, agora ele tem o André Silva, machucou o Calera, ele tá jogando com o André Silva. Ele não coloca o Rian de jeito nenhum. Será que o Rian já não poderia estar jogando e melhorando o desempenho do São Paulo e rendendo mais pelo São Paulo, assim como Lucas Ferreira, Luca e Matheus Alves? Tidico, mas você também tem muita histeria, né? Você joga muito em cima dos jogadores. O Matheus Alves e o Lucas Ferreira já não estão mais naquele ímpeto. Realmente, Matheus Alves e Lucas Ferreira já não estão mais naquela pegada. E aí eu pergunto pra vocês, quem que não piorou com o Zubeldia à frente do comando técnico de São Paulo? Qual jogador que não piorou? Acho que só o Ferreirinha não piorou. Mas zagueiro não conta porque ele joga só na retranca, né? Na zaga. Então, nós sabemos do potencial do Lucas Ferreira e do Matheus Alves e estamos vendo esse novo craque surgindo, que é o Luca. É ou não é, galera? Gente, e o Oscar? Vocês viram essa do Oscar e do Ancelotti? Oscar está numa pré-lista do Carlo Ancelotti para ir para a seleção brasileira. O que isso significa? Aí eu pergunto para vocês, Tidico, fala pra gente o que significa. Vocês sabem o que isso significa? Significa que o São Paulo tem um elenco fortíssimo. Significa que é aquilo mesmo. Os jogadores do São Paulo são jogadores de ponta. De ponta. E aí, de novo, eu não quero ser chato, né? Deixa eu até tirar a folha daqui. Não quero ser chato. Não quero ficar pegando no pé do Zuba aí, né? É o Zuba, né? Pros mais íntimos dele. Não quero ser chato, não quero ficar pegando no pé. Só que se tem um técnico do nível do Ancelotti... E aí, os defensores do Zubeldia aí? Ou não, vai, defensor do Zubeldia eu tô pegando pesado. Quem gosta do Zubeldia? Vocês preferem Zubeldia ou Ancelotti? Acho que o Ancelotti é o melhor técnico, né? Mas eu tô brincando. Mas assim, diz muito quando um cara do nível do Ancelotti vê um jogador igual o Oscar disponível e fala, opa, peraí, já fala, esse aqui pode ser que eu selecione pra ir pra seleção brasileira. Não mexe demais com a gente? Mexe muito. Mexe muito porque, pra mim, isso atesta, né? Isso comprova, mais uma vez, que o trabalho do Zubeldia é muito contestado e muito duvidoso. Eu tô chegando aqui em um discurso bem diferente, né? Vocês podem perceber, porque eu não gosto do trabalho. Eu sei que muitos gostam do trabalho. Eu não gosto do trabalho. Mas ficou uma discussão tão ferrenha, tão grande. Então É que eu não consigo não mencionar, gente, mas não é... Vocês não têm a impressão de que, assim como o Lucas, o Oscar tá sendo mal utilizado no São Paulo? Ou é culpa de todo jogador que chega no São Paulo? Nunca é culpa do técnico. Porque nós vimos o Oscar jogar contra o Grêmio de ponta esquerda e de volante. Ponta esquerda, alguns momentos de ponta direita e volante. Pro Luciano jogar de meio campista. Então, eu não acho que tem racha no elenco, eu não tô querendo plantar crise... Mas não parece que um cara do nível do Oscar, por exemplo, está sendo mal utilizado, assim como nós vimos o Lucas Moura ser mal utilizado no São Paulo e vários outros jogadores? Ou que mesmo quando posicionados, né, meramente escalados de forma certa, não rendendo aquilo que a gente esperava, não rendendo aquilo que deveria? Vocês não ficam com essa impressão também? Eu fico.
eu não consigo fugir disso com o Zubeldia à frente do comando técnico de São Paulo. Então isso me diz muito essa parada do Oscar, do Ancelotti pedir o Oscar, né? Pedir assim, deixar na lista ali dos 50 pré-convocados e podendo o Oscar ir para a seleção brasileira. Isso só me comprova de que nós estamos perdendo muito, infelizmente, né? E aí é o que eu falo para vocês. A gente vê a Arrascaeta no Flamengo, todo mundo tem seu principal, né? Arrascaeta no Flamengo, Alan Patrick no Inter, Rafael Veiga lá no Palmeiras, aí tem o Hulk no Atlético Mineiro, quem mais? O Flamengo, ó. Quem que eu falei? Arrascaeta no Flamengo, Rafael Veiga no Palmeiras, Hulk no Atlético Mineiro, Alan Patrick no Inter, Everton Ribeiro no Bahia e por aí vai. Todos os times têm o seu craque, né? O seu meio atacante ali, sua cabeça pensante. Só nós que não. Vocês vão conseguir me falar vários outros jogadores, né? Vocês vão conseguir me falar vários outros jogadores que eu não tô lembrando todos aqui. Matheus Pereira no Cruzeiro. Tem o Depay, né, era Garro, depois Depay no Corinthians e jogam. Por que no São Paulo é tão difícil? Por que no São Paulo não pode ter um meio atacante ali, um cara que pensa, um cara que dita o ritmo do jogo? Tem que jogar com o Luciano ali atrapalhando ele efetivamente. Luciano que é bom atacante. Então é isso que parece, mas é isso, gente. Uma grande possibilidade do Oscar ir pra seleção. Eu acho que vai, tá? Pode ser que ele seja convocado pelo Carlo Ancelotti. Galera, é oficial no São Paulo. O São Paulo monitora a situação do Fernando Zampedri. Fernando Zampedri, centroavante de 37 anos do Universidade Católica. Tô lendo aqui a colinha porque eu não conheço esse cara, tá? Fernando Zampedri, 37 anos, tá no Universidade Católica, contrato até o final de 2025. Parece que ele é argentino, né? Mas parece que tem dupla cidadania chilena. Argentino e chileno, pelo que eu vi, jogou bastante tempo na Argentina. 37 anos, eu não conheço. Falam que a situação dele é parecida com a do Carlão, né? Quem trouxe a informação, a notícia, acho que vale dar os créditos, é o Valentim Furlan, né? Se eu não me engano, é um jornalista. Valentim Furlan. Valentim Furlan. Parece que é a situação parecida do Carlão aí da Ferroviária, né? Que foi especulado no São Paulo recentemente. Eu não conheço, tá? Comentem aí quem conheceu o tal de Fernando Zampedri. Eu não parei nem pra olhar os lances. Não me parece ser um bom jogador. Se eu não conheço é porque alguma coisa tem de errado, gente. É sério. Não tô aloprando, não. Difícil eu não conhecer um jogador aqui do futebol brasileiro, futebol sul-americano. Difícil. Esse Fernando Zampedri, não estou lembrando dele. Não lembro de grandes destaques dele. E a idade me assustou. 37 anos. Eu acho que você pode trazer um jogador assim de 35, 36, no máximo, 37 eu acho muito velho. Você pode trazer um jogador de 34, 35, se for um jogador lendário, se for um cara tipo Luis Soares. Nesse nível eu acho que vale trazer, né? Um jogador bem mais velho, quando o cara foi muito acima dos outros, um Seedorf, um cara assim desproporcional, né? Cara desproporcional. Aí eu acho que vale trazer assim, velho. Nesse esquema aí eu não acho interessante, não gosto. Eu não conheço muito bem, né? Posso estar falando uma bobagem gigante aqui. Vi que é centroavante, não sei se é bom jogador. A idade me assustou. Mas assim, gente, o São Paulo, da mesma forma que já ameaçou Bernardo Chapo do Ituano, lembra aquele zagueiro também? Eu acho que o São Paulo, tá? Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês, mas eu acho que o São Paulo não trará jogadores de menor expressão nesse momento por conta do histórico recente de contratações. Wendel vem bem, Enzo Dias, mesmo que por empréstimo, Cédric Soares. Quando vem um cara que não sabe o físico, como o Sabino e o Cédric Soares, vem basicamente de graça. Aí trouxe Oscar, que é muito grande. Então, pra mim, as contratações do São Paulo estão boas. Não acho que traga jogadores de menor expressão, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. Vão deixando nos comentários o que você acha sobre isso, claro. O campo tá aberto aqui pra vocês, pra quem quiser deixar. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.